A implementação do Drex permitirá um controle mais rigoroso sobre a arrecadação de impostos, combatendo de forma eficaz a sonegação fiscal por meio da rastreabilidade digital. Com o Drex, será possível monitorar as transações com muito mais precisão, garantindo que os recursos devidos ao Estado sejam recolhidos corretamente. No entanto, o Drex, ou Real Digital, também traz preocupações em relação à nossa liberdade, embora alguns influenciadores estejam promovendo essa tecnologia como futuro. Primeiramente, o que é o Drex? Vamos começar pelo nome: D de digital, R de real, I de eletrônico, e o X para representar as transações, algo parecido com o Pix, que também termina com um X. No futuro, quando você abrir sua conta bancária, não verá mais reais, mas sim Drex. O valor será equivalente, ou seja, R$1 sempre valerá um Drex. Pode parecer que nada vai mudar, mas a grande diferença é que o Drex será totalmente digital. Hoje em dia, já usamos dinheiro digital em grande parte das transações, mas ainda temos a opção de sacar cédulas. Com o Drex, isso não será possível. Se você já tentou sacar uma grande quantia no banco, como R$50 mil, sabe que o processo é cheio de questionamentos. Vão querer saber o motivo do saque e o que você pretende fazer com o dinheiro. Isso já acontece hoje, mas com o Drex, esse controle pode ser ainda maior, já que todo o dinheiro será digital e rastreável. Embora muitos falem sobre as vantagens tecnológicas do Drex, como o exemplo do Yuan digital na China, que já adotou sua própria moeda digital, o que estamos vendo é uma tendência global com a CBDCs, Central Bank Digital Currency, ou moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. Cada país está criando a sua versão dessa moeda, mas é importante entender o impacto disso nas nossas vidas. Quando o Estado quer aumentar o controle sobre a população, eles promovem a ideia de que uma nova tecnologia é benéfica, que será vantajosa para todos. Um exemplo ilustrativo seria o de um sequestro, onde a filha de João é raptada e o sequestrador exige um resgate. No entanto, com o fim do dinheiro físico e a implementação do Drex, você só poderia transferir o valor diretamente para a conta do criminoso. Nesse caso, imediatamente seria possível identificar quem recebeu o dinheiro, bloqueá-lo e até devolvê-lo a Renan. Outro exemplo vem do uso indevido de programas sociais, como o Bolsa Família, em apostas online. O governo já anunciou que tomará medidas para restringir esses pagamentos. Com o Drex, isso se tornaria ainda mais fácil. Se o beneficiário tentar gastar o Drex em algo que não seja alimentação, como transferir para uma empresa de apostas, o sistema automaticamente bloquearia a transação. Assim, qualquer tentativa de gastar o benefício em algo que não seja essencial seria barrada. Algumas pessoas acreditam que com a implementação do Drex e outras CBDC, Central Bank Digital Currency, pelos governos, o Bitcoin se tornará obsoleto. Afinal, cada governo terá sua própria moeda digital, certo? No entanto, é importante não confundir as duas coisas. Apesar de ambas serem moedas digitais, o Drex, assim como outras CBDC, é totalmente centralizado. Isso significa que o Estado tem controle total e pode, por exemplo, imprimir mais dinheiro ou até bloquear alguém do sistema com o apertar de um botão. Eles podem até adicionar uma data de validade ao seu dinheiro. Por outro lado, o Bitcoin é descentralizado. Ele opera em um código aberto, e todas as transações são registradas de forma transparente na blockchain. Isso significa que você pode rastrear cada movimentação de uma carteira para outra sem depender de uma autoridade central. No caso do Bitcoin, mesmo sabendo das transações, não é possível identificar o proprietário da carteira, garantindo anonimato. A emissão de novos Bitcoin é completamente transparente e previsível. Já se sabe quantos Bitcoins serão gerados nos próximos 50 ou 70 anos. E o limite total de Bitcoin no mercado será de 21 milhões. Já com as moedas digitais emitidas por bancos centrais, como o Drex, se eles quiserem dobrar a quantidade de moeda em circulação de um ano para o outro, isso será muito mais fácil. Se você mantém seus Bitcoin em sua própria custódia, ninguém pode tirá-los de você, não importa quem seja o Lula, o Biden ou até o próprio Satoshi Nakamoto. Com as medidas que os governos ao redor do mundo estão adotando, acredito que o Bitcoin se tornará ainda mais relevante. Claro, essa transição não acontecerá da noite para o dia. Quando o Drex for implementado, o dinheiro físico não desaparecerá de imediato,
e o real não deixará de existir de uma hora para outra. Eles vão introduzir isso gradualmente, mas o objetivo final é claro: total controle. Há até projetos de lei em andamento, como um que propõe a extinção do papel moeda no país. Segundo o texto em tramitação na Câmara dos Deputados, todas as transações financeiras serão exclusivamente digitais, e as cédulas de dinheiro físico poderão ser guardadas apenas para fins de registro histórico, como lembrança de um passado. Com esse nível de controle, a sua privacidade desaparece. E já ouvi pessoas defendendo essa mudança, dizendo: quem não deve, não teme. Algumas pessoas dizem: mas vai ficar tudo registrado, como se isso fosse algo positivo. No entanto, pense no que aconteceu com o mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. O que se sabe e o que ainda falta descobrir sobre isso? Esse é o ponto. Quando seus dados estão nas mãos do Estado, que muitas vezes é ineficiente em proteger a privacidade, ficamos vulneráveis. E estamos falando do Brasil, onde já vimos diversos casos de falhas de segurança. Agora, imagine todas as suas transações financeiras sendo expostas. Bandidos sabendo quanto dinheiro você tem, como você o gasta, para onde ele vai. Mas está tudo bem, não é? Afinal, você e sua família estão seguros, certo? O Estado garante a segurança de todos, correto? Só que, se olharmos à nossa volta, vemos que nossas casas têm portões reforçados, cercas elétricas, arame farpado. Tudo isso à toa, em um país tão seguro, não é mesmo? O governo utiliza narrativas sobre tecnologia para falar das vantagens do Drex. Por exemplo, dizem que quando você for vender um carro, mesmo com um contrato de compra e venda, um dos dois lados sempre acaba assumindo algum risco. Se você paga primeiro, depende que a outra pessoa transfira o carro para seu nome. Se a outra parte transfere o carro primeiro, ela depende que você faça o pagamento. Com o Drex, isso seria automatizado através de contratos inteligentes. Assim que o dinheiro sair da sua conta, o carro é transferido automaticamente. Parece ótimo, certo? Mas aqui está a questão. Isso poderia ser feito também com moedas descentralizadas, como o Bitcoin. Não seria necessário depender do Drex ou de qualquer outra moeda centralizada para garantir esse tipo de segurança. Eles sempre vão destacar os benefícios, falando sobre como isso vai facilitar sua vida, para que você aceite sem questionar. Um exemplo é o caso do Bolsa Família. Dizem que com o Drex, quem recebe o benefício não poderá mais gastar em apostas. Parece uma boa ideia, mas isso pode ser aplicado a outros aspectos. Por exemplo, e se o governo decidir que a população está gastando muito dinheiro com bebidas alcoólicas? Eles poderiam bloquear o uso do Drex para esse tipo de compra, alegando que é para o bem público. E esse controle pode aumentar aos poucos. Quem sabe, daqui a algum tempo, o Estado pode decidir que a classe média está ostentando demais. Imagine que, se você já comprou 2 TVs para sua casa, não poderá comprar outra. Ou, em uma crise sanitária, como a de 2020, com o Drex seria muito mais fácil controlar seus gastos. Se você tentar gastar em um local a mais de 5 quilômetros da sua casa, o pagamento pode ser bloqueado. Dessa forma, as pessoas seriam forçadas a seguir o que o Estado deseja. Outra preocupação é sobre liberdade de expressão. E se você disser algo que o governo não gosta, sua conta com Drex poderia ser congelada, impedindo que você receba ou envie dinheiro. E em tempos de recessão econômica, o governo poderia impor uma data de validade para o Drex que você tem em conta, forçando você a gastar para aquecer a economia. Seria como os pontos de cartão de crédito que expiram se não forem usados até uma certa data. Muitos podem achar que esse tipo de controle é exagerado ou impossível de acontecer, mas o problema é que o governo teria o poder de fazer isso. No fim das contas, o Estado não é uma entidade abstrata. Ele é composto por pessoas. E será que devemos dar tanto poder a elas? Lembre-se, na época do Collor, houve o confisco da poupança. Isso já foi terrível. Agora imagine se todo o dinheiro fosse digital, sem a opção de ter dinheiro físico. O que você acha do Drex? Será que é algo bom ou ruim? Não se esqueça de conferir os links na descrição para mudar sua mentalidade financeira. Até o próximo vídeo.